O que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã, eu dei como tema as lamparinas acesas na hora certa. As lamparinas acesas na hora certa. Interessante que quando eu era pequeno, lá em Barbacena, quando eu era pequeno lá em São Luís, muito pequeno, quando faltava luz, minha mãe tinha uma lamparina. Quantos conhecem lamparina, as lamparinas antigas? Tu não conhece? Tu não conhece? Está fazendo assim porque não conhece ou conhece? Ah, tá. Eu vi a Glória fazendo assim, eu falei, Glória não conhece? Sabe? E aí botava o querosene na lamparina, sabe? E aí vinha e colocava aquela lamparina que exalava de querosene na casa toda, até a luz chegar. Nos dias de hoje, faltou energia, se não tiver uma luz de emergência, você liga a lanterna do celular. Então, assim, para nós que vemos, você conheceu lamparina, Rodrigo? Ah, tá. Né? Porque o Rodrigo Vitória, conheceu lamparina? Ah, então assim, porque eles são mais novos, de repente eles falam assim, o que ele está falando, lamparina? O que é isso? De onde vem isso? Tá? Então, assim, a lamparina, ela justamente se evidenciava quando, e se fazia necessário quando faltava energia. E essa palavra vai justamente falar sobre você manter as lamparinas acesas na hora certa. Eu vou trabalhar com você lá no texto de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Mateus 25, a partir do versículo 1. Olha o que diz aí. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. Fala comigo assim, insensatas, prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando. Saíram para recebê-lo. Volta lá, por favor, volta. Meu ponto detectou um erro. À meia-noite foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras, por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas. Vão e compre o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabe o dia nem a hora da sua volta. Posso ouvir o seu amém? Essa parábola, gente, ela faz parte da série da parte escatológica do sermão de Jesus. Lá em Mateus, a partir de Mateus 24 até Mateus 25, é o sermão escatológico. O que é isso? É quando Jesus começa a falar dos últimos dias. É quando Jesus começa a falar sobre os sinais do fim, o juízo e a necessidade de vigilância. E é muito interessante, quantos aqui têm no seu calendário registrado a volta de Jesus? Levante a sua mão. A Mora tem, tá? A Mira tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós temos a expectativa pela sua volta, mas nós não sabemos que dia que ele vai voltar.
Todas as religiões que já marcaram o dia, a época que Jesus ia voltar, falharam. Porque isso não compete a nós, como o próprio Jesus fala lá em Atos, mas ao Pai. Então, nós não sabemos quando ele vai voltar, mas nós precisamos estar preparados para a sua volta. Então, Jesus, ele usa essa metáfora de um casamento judaico. Essas 10 virgens, na tradição judaica, era comum que as virgens esperassem um noivo à noite para acompanhá-lo até o local da celebração. No contexto escatológico, o que isso quer dizer? Representam os crentes, os que professam esperar, ou os que professam esperar a vinda do Senhor. Então, todos, aparentemente preparadas, mas a vinda repentina do noivo revelou quem estava verdadeiramente preparada. Então, aqui nós temos quantas pessoas? Alguém contou aqui já? Né? Então, aqui nós temos um número X de pessoas. Entre esse número X de pessoas, existem pessoas que estão preparadas para este momento, se ele acontecer agora, e existem pessoas que não estão preparadas. Mas o que vai revelar? Justamente o momento. O estar com a lamparina acesa. Isso mostra que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Haverá uma separação entre os prudentes e os imprudentes na volta de Jesus. A minha pergunta para você é: em que parte do grupo você está? Você faz parte do grupo prudente ou você faz parte do grupo imprudente? Pense nisso. Isso é o significado das 10 virgens, o significado da lamparina e do óleo. A lamparina representa a vida cristã, visível, a fé, o testemunho. Todas as pessoas, gente, a partir do momento que você tomou uma decisão por Jesus, todas as pessoas ficam olhando para você. Elas aplaudem a sua vida cristã íntegra e elas apontam quando você não caminha de acordo com a fé que você processa. Eu costumo dizer que nós nos tornamos uma figura pública a partir do momento em que nós convertemos. Porque todo mundo, quando você erra, você não é crente? Uai, você é crente falando assim? Você é crente agindo assim? As pessoas cobram de nós, com essa fala, uma conduta de perfeição. É por isso que algumas pessoas, quando chegam à igreja, se escandalizam. Porque elas vão descobrir que as pessoas são iguais a ela. Eu estava conversando esses dias, eu e a Ana, com alguém que eu não consigo lembrar agora, e eu estava falando sobre um amigo meu que se converteu lendo a Bíblia. Ele não se converteu numa igreja. Ele tinha uma pessoa cristã perto dele, muito influente, e essa pessoa desafiou ele a ler a Bíblia. E enquanto ele lia a Bíblia, Jesus se manifestou a ele, e ele se converteu. Quando eu o conheci, ele já tinha se convertido já há algum tempo, e ele não frequentava nenhuma igreja. E eu fui perguntar para ele, qual era a dificuldade dele em frequentar a igreja. Ele falou: Washington, eu olho para a Bíblia e olho para a igreja, Washington, é tudo o contrário do que a Bíblia diz. Eu falei: ninguém te falou isso, né? Ninguém te falou isso, que tem lá pessoas iguais a você. Eu falei assim: eu quero te fazer um desafio. Vai ler 1 Coríntios. Porque não existe igreja mais carnal do que 1 Coríntios. Aí ele foi ler e nós começamos a conversar. Depois de um tempo, ele começou a fazer parte de uma comunidade de fé. Então, uma coisa importante é que você olha para quem está do seu lado. Olha para quem está atrás. Olha para quem está na frente. Você não está vendo nenhum extraterrestre aqui. Você não consegue ver a aura dessa pessoa, luzes piscando da Josi.
Você não vê, como é que é? Querubins. Você não vê querubins aqui, você vê pessoas de carne e osso. Agora eu me lembrei de uma história. Tinha uma pessoa que fazia parte do louvor, no começo da comunidade lá em São Luís, e que nós estávamos na maior adoração, na maior coisa, e ele tocava muito bem, cantava, aí de repente ele parava assim, e chegava assim, aqui tem agora 100 anjos. E o pastor da igreja, que Tomás era muito brincalhão, chegou para mim assim, será que o centésimo chegou com uma plaquinha para ele saber que tinha 100 anjos? Então assim, não tem querubins aqui, não tem anjos aqui. Tem o Washington, tem Jairo, tem Tarciso, tem Giran, tem Gustavo Tuntes, vamos falar das mulheres, tem Glória, tem Cida, tem Paloma, tem Vera, tem Dayana, sabe? Tudo gente certinha. O santo, santo, santo deste lugar, se você não sabe, é o Mário. Ele é o mais fraco que nós temos aqui, é o mais fraco. Entendeu? Não são gente como nós, sabe? Mário é como eu sou como Mário. Porque tem horas que a gente quer colocar, às vezes, gente, sabe qual é, às vezes, uma das crises que eu tenho em carregar um PR? É que as pessoas querem colocar você no lugar que você não tem. Sabe, eu sou muito hoje, muito maduro em relação a isso. Eu não sou o que você pensa que eu sou, eu não sou perfeito. Graças a Deus que eu sou uma pessoa que me exponho. Entendeu? Não tenho problema de dizer, esse dia eu estava atendendo uma pessoa, falei assim, meu querido, deixa eu te falar, é para tomar medicação? Então vai tomar medicação. Eu escutando esse dia um psiquiatra, porque a minha depressão é recorrente, eu vou tomar medicação pelo menos durante 5 anos. Se é para tomar, vamos tomar durante 5 anos, mas vamos tomar. Então eu quero que você entenda que a sua humanidade, ela não é um problema para que você possa caminhar com Deus, para que você seja prudente. Então a lamparina, ela representa essa vida cristã, visível, a fé, o testemunho. O óleo simboliza a presença do Espírito Santo, a verdadeira regeneração, a intimidade com Deus. Uma das coisas que eu falei na terça-feira, um dos problemas de muitos de nós, de muitos crentes, é que não nasceram de novo. Se você não tem uma experiência para contar do momento que você conheceu a Jesus, você precisa se questionar se você nasceu de novo. Não é porque você nasceu num lar cristão que necessariamente você é convertido. Não, querido. Ana Maria, minha esposa, nasceu num lar cristão. E foi se converter com quantos anos, Ana? Com 22 anos ela teve um encontro com Jesus. Então eu quero dizer aos pais de plantão, evangelizem os seus filhos. Comece a falar de Jesus para eles desde cedo, até chegar o momento que eles vão ser iluminados e vão conhecer a Cristo como você conhece. O óleo, ele simboliza essa presença do Espírito Santo, a verdadeira regeneração, o novo nascimento e a intimidade com Deus. Na escatologia bíblica, somente, gravem isso, somente os que têm o Espírito Santo estarão prontos para a vinda gloriosa de Jesus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, olha o que diz lá. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo de quê, gente? Do Espírito Santo. Quando é que eu e você recebemos o selo do Espírito Santo? Quando cremos em Jesus. A partir do momento que você creu em Jesus, Deus o selou com o Espírito Santo. Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Próximo.
O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Posso ouvir o seu amém? O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como a sua propriedade para o louvor da sua glória. Se eu tenho o Espírito Santo, diz a Bíblia que o Espírito que está em mim clama, Abba, Pai. O Espírito que está em mim clama por Deus. O Espírito que está em mim quer que eu busque a Deus. O Espírito que está em mim quer que eu viva de uma maneira prudente. E Ele é a minha garantia. A garantia de uma eternidade com Deus não é os podes e não podes. A garantia de uma vida com Deus, de uma eternidade com Deus, é se você tem ou não o selo do Espírito. Todos que conheceram a Jesus têm esse selo. Lembre-se que não basta parecer cristão. É preciso estar cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18, diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Uma outra coisa que eu quero destacar, quando nós lemos a parábola, você percebe que as 10 virgens, elas tinham óleo para manter as lamparinas acesas para a chegada do noivo. Só que o noivo se atrasou. O noivo chegou na hora errada. Quantos já foram para um casamento e que o noivo atrasou? Eu tenho um exemplo aqui, depois eu conto para vocês. Não foi a noiva que ficou esperando. Aliás, não foi o noivo que ficou esperando, foi a noiva que ficou esperando. Um absurdo isso. Que Deus te cure desse trauma. Então, assim, e toda vez que nós vamos para casamento, nós, às vezes, costumamos esperar que o casamento comece porque alguém atrasa. Eu nunca esqueço um casamento que nós fomos, que era marcado para 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. 7 horas da noite, começou quase 10 horas da noite. Porque a noiva se atrasou, porque ela foi se preparar em Copacabana, na Zona Sul, e o casamento era na Zona Oeste, na Taquara, numa sexta-feira. Quem conhece o trânsito do Rio de Janeiro pode imaginar. Ao ponto que as pessoas começaram, porque só estavam servindo água, as pessoas começaram a sair do casamento para ir numa lanchonete perto para comer. Aí a Ana Maria chamou o noivo e falou assim: querido, eu acho bom que vocês comecem a servir alguma coisa, porque está todo mundo morrendo de fome. Quando ela chegar, a gente para tudo para a entrada nela. E foi assim que aconteceu, gente. Quando a noiva chegou, todo mundo se despediu da comidinha, levantou para poder recebê-la. Então, assim, se há um atraso no início de um casamento, eu preciso estar preparado. Aí eu me lembrei agora do Bispo Francisco. Nós fomos celebrar um casamento, ele foi celebrar um casamento que era em Nova Iguaçu. Nós saímos da Barra para a Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Quando nós estávamos a caminho, ele falou assim para mim: eu acho bom nós pararmos numa lanchonete para comer. Porque já imaginou se esse casamento demora, Washington? A gente vai comer que horas? Então, assim, nós temos situações que você tem que estar preparada. Neste caso aqui, você vai descobrir que essa demora da volta de Jesus é o período da sua ascensão até a sua volta. Aí você vai ver que as noivas tiveram sono. Não foram só as 5 imprudentes que tiveram sono. As 10 tiveram sono. As 10 adormeceram. Esse sono coletivo mostra que todos nós somos afetados pelo cansaço da espera. Todos nós. Eu lembro quando eu era criança,
Um vizinho meu falou assim mesmo para mim: ih, meu filho, essa coisa de história de a volta de Jesus, desde quando eu era criança, as meus avós já diziam isso, e até agora Jesus não voltou. Você está preso nisso, meu filho. Então, ano passa, na época da pandemia, todo mundo ficou assim: ai meu Deus, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E Deus colocou no meu coração, naquela época que nós estávamos vivendo, eram dias de treinamento, para aquilo que vai acontecer ainda. Então, esse sono, todos nós somos afetados, é o cansaço da espera, mas apenas os cheios do Espírito Santo conseguem reacender as suas lamparinas ao sinal da chegada do noivo. Deixa eu te falar uma coisa. Nesses dias, mais do que nunca, eu tenho aprendido que ambiente é tudo. Ambiente é tudo. Então, para que eu e você possamos nos manter acesos, nós precisamos estar perto de pessoas que estão incendiadas. Porque se eu e você estivermos perto de pessoas que estão apagadas na fé, na sua relação com Deus, essas pessoas vão também contribuir para que a nossa chama apague. Observe que as noivas que estavam sem óleo suficiente, elas queriam o quê? Que as que tinham óleo suficiente, tinham um óleo de reserva, desse para elas. Tem coisas que você não pode repartir, querido. E elas falavam assim mesmo, e as prudentes falaram para as imprudentes: vão comprar, porque o que nós temos é só para nós. Tem coisas que a gente não pode negociar. Tem coisas que eu não posso negociar a minha vida com Deus em detrimento a pessoas que não querem Deus. Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Procura estar com pessoas que estão incendiadas, pessoas que amam a Deus, pessoas que estão apaixonadas por Deus, pessoas que estão buscando a Deus todos os dias. Não ande com pessoas que vão roubar isso de você. Me lembrei agora de um meme. Tem um memezinho que fala assim, uma mulher falando uma palestra sobre finanças, e ela diz assim: não ande com pobre. Aí aparece duas pessoas no carro, vão lá, dois irmãos, um vira para o outro, desce do carro. Nesse caso aqui, não ande com quem vai roubar de você o seu fogo de Deus. Não ande com alguém que vai roubar de você a sua vida com Deus. Não ande. Não ande. Isso denuncia a apatia espiritual que marcará o fim do tempo. Mas também reforça o chamado à vigilância constante. Fala para o seu irmão: vigia. Vigia, uma vigilância constante. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículos 9 e 13. Diz assim: então vocês serão presos. Ele está falando dos últimos dias, o que vai acontecer conosco, os filhos dele. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim. Escuta isso. A Bíblia fala que no final do tempo vai ter uma grande apostasia. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos, o que, gente? Esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Fala para seu irmão: segura firme, porque as coisas não vão melhorar. Segura firme. As pessoas vão dizer para você: bobagem esse negócio de fé, bobagem esse negócio de caminhar com Jesus. Esse cara que eu fiz referência ainda há pouco, que trabalha com dependência química e é uma referência no mundo, Matê Gabor,
uma das coisas que ele vai ressaltar no livro é a importância da espiritualidade. É a importância da transcendência na restauração de alguém que tem um problema de dependência química. À meia-noite, ouviu-se um grito. A meia-noite representa a hora inesperada. É o grito, e o grito simboliza o alarme final, o anúncio da vida de Cristo. Olha o que diz Mateus 25:6, vamos voltar lá. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. À meia-noite, a hora inesperada. Se é uma hora inesperada, gente, é algo então que eu tenho que estar preparado todo o tempo. Todo o tempo. Uma mulher grávida, que está para dar à luz, ela não sabe o momento que ela vai dar à luz. Só se ela tiver com uma cesariana marcada para o dia tal, para a hora tal. Mas se ela vai ter um parto normal, ela não sabe a hora. É uma hora inesperada, mas ela tem que estar preparada, com todas as coisas do bebê preparado. A roupa certa que o bebê vai usar no hospital, durante o dia, na saída, mãe tem isso, né? Na saída, vai ser com essa roupinha. Entende? Então, essa preparação inicial, ela é importante porque não sabe se é a hora. Pode ser a qualquer momento. Naturalmente, a partir de qual semana que começa a esperar o nascimento do bebê? Alguém fala para mim que 37, 38 semanas. Eu lembro da Diana, quando foi para a maternidade, para ter a filhinha dela. Eu encontrei a Diana e Gustavo Tuntes, e a Diana. A médica mandou a Diana andar na porta da maternidade, a Maiana. E vai para cá, e vai para lá, entende? Quantas horas depois ela nasceu? 25h30, esperando até a neném nascer, 25 horas. O princípio das dores, as dores. Então, é muito importante esse momento da manifestação de Cristo. Há um tempo para se preparar, e essa oportunidade de preparo é dada antes, não é na hora. Aí eu me lembrei de uma pessoa, agora eu me lembrei de um caso, de uma pessoa que ficou grávida, e ela não tinha conhecimento que estava grávida. E ela era magrinha, tá, gente? Magrinha. Nada dizia que ela estava grávida. Um belo dia, ela começou a passar mal. A passar mal, estou com dor, estou com dor, estou com dor. Aí foi fazer um ultrassom. Adivinha com quantos meses ela estava? Com 8 meses. 8 meses. Ficou desesperada, não tinha nada pronto, não tinha roupa de bebê, não tinha nada. E o médico falou assim, vai nascer por esses dias. Não tinha nada. Aí a cunhada dela estava esperando o bebê. Pegaram as coisas do bebê da cunhada para resolver a questão. Então, assim, precisa ter conhecimento, precisa ter um momento de preparo. E aí eu quero ler para você uma palavra fantástica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Olha o que Paulo diz aí aos Tessalonicenses. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Próximo. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como? Inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida.
e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão aonde, gente? Não estão na escuridão. A respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Escuta isso, crente. Isso é surpresa para os outros, mas não é surpresa para nós. Não pode ser surpresa para nós. Viu, Jairo? Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão. Fala comigo assim: eu sou filho da luz. Eu não pertenço à escuridão. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da salvação, da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar. Posso ouvir o seu amém? Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Porque Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer dormimos, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Amém, queridos? Nós precisamos estar, volta e meia, vigia, vigia, o Senhor está chegando, o Senhor está chegando, o Senhor está chegando. Precisamos de estar com essa expectativa, precisamos estar prontos para esse momento. A porta fechada. O que significa a porta fechada e a exclusão das imprudentes? As virgens imprudentes tentam entrar depois, mas a porta se fecha. O noivo responde, lá em Mateus 25, de 11 a 12. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele responde para ela, em verdade, eu não as conheço. Isso aponta para o juízo final, quando não haverá a segunda chance. Aqueles que não forem encontrados prontos serão deixados de fora, mesmo que tenham se considerado parte da igreja. Para mim isso aqui é crítico. Eu costumo dizer já há muito tempo que muitos estão numa igreja sonhando com o céu e vão acordar no inferno. Porque nunca tiveram uma experiência genuína com Jesus. Mas tiveram uma experiência com a religião. Se vestiram de religiosidade. Se vestiram de podes e não podes. Se vestiram, não use isso, não use aquilo. Interessante, quando eu conheci a Cristo, nunca ninguém chegou para mim com uma lista de podes e não podes. Quando eu conheci a Cristo, o conhecimento dele foi mexer nos meus valores. E eu deixei de fazer algumas coisas que eu fazia, porque aquilo lá não tinha mais valor para mim. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim para mim, mostra, essa roupa está inadequada. Porque eu sempre também soube o que era adequado e o que não era adequado. Nessa época eu usava umas roupas muito loucas. E eu deixei de usar porque eu olhava assim, não, gente, essa roupa aqui não está adequada. Aí eu virei o radical também. Eu só usava roupa social. Calça social, camisa social. Nunca gostei de gravata, gente. Até hoje eu não gosto de gravata. Eu tenho um terno só. O Rodolfo está me expulsando. Eu tenho um terno só. E aí, depois de um tempo, eu só usava roupa social, e aí o jeans, eu deixei de usar jeans, aí depois de um tempo eu descobri que não era pecado usar jeans. Voltei a usar meu jeans, voltei a me trajar de maneira esportiva, como eu sempre me trajei,
mas nunca ninguém chegou para mim com podes e não podes. Eu fui visitar e eu descobri também na minha experiência milenar na vida cristã, que quando o Evangelho se afasta dos grandes centros, que quando o Evangelho vai mais para o interior, o Evangelho tende a ser mais legalista. Eu lembro que eu fui para o interior do Maranhão visitar um amigo, os pais conhecer a família de um discípulo meu. Então, sabe aquela vida de interior, de gado, de ovelha, de tirar leite da vaca, de beber leite direto da vaca, de comer queijo coalho, essa coisa toda. Era aquela vida que eles tinham e eu fascinado com aquela vida. E aí eu tinha um amigo, ele tinha um primo que tinha um gado que estava pastoreando, não, como é que o gado comendo? Como é que dá um nome, gente, que eu esqueci. Pastando! Tinha um gado pastando, e no final do dia ele ia buscar o gado. Aí eu falei assim, você quer ir comigo? Eu falei, eu quero. E ele era de uma igreja radical. E aí eu saio de camiseta e de calção. As minhas pernas sempre foram grossas como vocês podem ver. Aí quando eu saio para me encontrar com ele, ele falou assim, você vai assim? A reprovação dele era porque eu estava com meu calçãozinho, mostrando minhas pernas grossas, na rua. Eu falei assim, o que você quer que eu faça? Que você quer que eu entre e ponha paletó e gravata para ir buscar um gado no mato? Falei, querido, ou eu vou assim, ou eu não vou. Washington, vamos. Porque era a visão dele. Aí você pode perguntar, mas como é que ele estava? Ele estava de calça comprida, uma calça comprida velha, uma camisa, chinelo, assim que ele estava. Nessa cidade, durante o tempo que eu estive lá, eu era um ET, porque estava lá cantando, né? Ninguém podia bater palma na igreja. Aí estava lá cantando e eu comecei a fazer assim, ó. Daqui a pouco eu descobri que estava todo mundo olhando para o meu dedinho. Aí o meu colega falou assim, para, Washington. Eu falei, para com o quê? Aí eu vi que todo mundo estava indo, parei. Esse ambiente me sufoca. Aí você perguntar, quantos jovens tinham na igreja? Quase nenhum. Sabe por quê? Porque depois se convertiam, não podiam jogar bola. Depois se convertiam, não podiam jogar sinuca. Falei, querido, pelo amor de Deus, que vida é essa? Deixa eu te falar, existem muitas pessoas que têm contato com a religião, mas não têm contato com o Evangelho. O Evangelho é libertador. Conheci um cara também de uma igreja muito pentecostal, muito legalista. E que ele dizia assim, nós temos que estar pronto. Sabe como ele dormia? Ele dormia de camisa, manga comprida, de calça comprida, porque se Jesus voltasse, à noite ele estaria pronto. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Conheci um outro que não orava no banheiro, debaixo de chuveiro, porque era um desrespeito buscar a Deus nu. Isso é religião. É por isso que a Bíblia diz claramente, para a gente ser prudente, manter as nossas lamparinas acesas, se manter cheios do Espírito, se manter na expectativa, na busca, andar com quem está fervendo, pegando fogo em Deus. Algumas lições importantes. A volta de Jesus é certa, mas será inesperada. Nem todos os que esperam externamente estarão preparados internamente. É possível ter lamparina, religiosidade, e não ter o óleo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da salvação. Posso ouvir o seu amém? A vigilância é um estilo de vida. Não ficar ansioso, mas viver de forma coerente com o reino, com a fé, com a santidade e com a esperança. Posso ouvir o seu amém? Fique de pé.
Quero orar com você. Quero orar por você, quero orar por nós. Mas eu queria que o pastor Rodolfo e a Josi começassem a ministrar. Quero cantar. Quero que eles cantem.